Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Evangelho em ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, hoje a gente vai mergulhar num trecho super importante, o comecinho mesmo, do Evangelho segundo Mateus. É o capítulo 1, versículos 1 a 16, e depois a gente dá um pulinho ali para os versículos 18 a 23. É um texto que, para algumas tradições, tem uma conexão especial com o dia 8 de setembro. E a nossa ideia aqui é, assim, investigar como é que essas primeiras palavras de Mateus já começam a construir a figura de Jesus, sabe? Primeiro tem aquela genealogia, né? Aquela lista de nomes que, vamos combinar, às vezes assusta um pouco. É verdade, pode parecer meio árida. Pois é. E logo depois vem a história da concepção dele, que também é bem particular. É um ponto de partida, assim, fundamental na tradição cristã. Então, vamos tentar desempacotar o que esses versículos querem dizer? Isso. E o nosso foco vai ser bem no que o texto de Mateus mesmo apresenta, tá? A gente quer olhar para a estrutura que o autor usou, os detalhes que ele escolheu colocar ali e talvez até o que ele deixou de fora, né? Para apresentar Jesus para os primeiros leitores. A forma como uma história começa, nossa, diz muito. Com certeza. E o começo aqui é bem direto, né? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pá! Logo de cara, dois nomes gigantes da história de Israel. Davi, o rei, e Abraão, o patriarca. Isso já coloca Jesus numa moldura bem específica, não acha? Sem dúvida. Funciona quase como um título, né? Já estabelece, assim, as credenciais, tanto messiânicas com Davi, quanto de pertencimento ao povo da aliança com Abraão. E aí, imediatamente, a gente entra na genealogia, aquela cadência. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Essa fórmula, né? Gerou. Exato. Essa fórmula, gerou, era o jeito padrão de registrar linhagem no mundo antigo. Era tipo assim, o carimbo no passaporte de pertencimento. Essencial para a identidade, para direitos, para tudo. Entendi. Então essa lista não é só, tipo, uma formalidade, né? É uma afirmação de identidade forte mesmo. E a lista continua, menciona Isaac, Jacó, Judá. Mas aí, olha só que interessante, o texto inclui mulheres. Ah, sim. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Depois, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. E, por último, Davi gerou Salomão, aquela que tinha sido a mulher de Urias. Quer dizer, são 4 mulheres mencionadas pelo nome, ou quase, né? Numa lista que é basicamente masculina. Isso quebra o padrão, né? Quebra totalmente. E essa é uma das grandes questões dessa genealogia. Listas assim eram, via de regra, só de homens. A menção específica dessas 4 mulheres, Tamar, Raabe, Rute e Batseba, né, a mulher de Urias, é muito, muito incomum. O texto não dá a razão, não explica, mas é impossível não notar. E não são quaisquer mulheres, né? Exato. Se a gente lembra das histórias delas no Antigo Testamento. Exato. Todas elas têm histórias que, digamos, fogem do convencional. Às vezes envolvem situações irregulares ou até vistas como escandalosas para a sociedade da época. Nenhuma delas tem uma história limpinha, digamos assim. Interessante, quer dizer, talvez não sejam as figuras que a gente esperaria numa linhagem perfeita do Messias. Será que o autor já está dando uma dica aqui? Olha, é uma interpretação bem forte, sim. Ao colocar essas figuras, Mateus pode estar sugerindo desde o comecinho que a história de Deus com a humanidade e até a linhagem do Messias, ela não segue só caminhos retos, previsíveis, socialmente impecáveis. Talvez seja um jeito de dizer que a graça de Deus age no meio da confusão, da complexidade, das fraquezas humanas. Muitas vezes usando pessoas ou situações que a gente não esperaria. É um padrão que a gente vai ver de novo no Evangelho. Faz sentido. Bom, seguindo a lista, a gente passa por nomes importantes, claro, o próprio rei Davi, Salomão. A linhagem real continua. Mas aí o texto faz questão de marcar um momento chave, o exílio na Babilônia. Diz lá,
Josias gerou Jecônias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. E logo depois do exílio na Babilônia. Sim, o exílio funciona como um divisor de águas na estrutura. O autor parece organizar a genealogia em blocos. Tradicionalmente se fala em 3 blocos de 14 gerações, né? Embora essa conta possa dar um pouco de debate. Certo. Mas o exílio, que foi uma crise gigantesca para Israel, serve aqui como um ponto de inflexão na narrativa. Ele separa a era dos reis da era pós-exílio, que vai levar até José. E aí a gente chega no finalzinho da lista e tem uma mudança de linguagem pequena, mas que parece crucial. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha só, não diz que José gerou Jesus. Exatamente. Diz que Jesus nasceu de Maria. Maria, que era a esposa de José, a fórmula muda bem na hora H, né? Muda totalmente. E essa mudança é a ponte perfeita para a próxima parte da história. A linhagem de Davi, que foi traçada com tanto cuidado por 15 versículos até chegar em José, encontra aqui uma articulação diferente. Mostra que, sim, Jesus está legalmente inserido na linhagem de Davi através de José, seu pai perante a lei, mas a origem biológica dele, bom, vai ser outra história. Essa pequena mudança de Maria tem um peso teológico enorme. E essa outra história é justamente o que vem a seguir, nos versículos 18 em diante. O texto diz: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, o famoso noivado da época, né? E, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Nossa, imagina a situação. Complicadíssima. Pensa no contexto social e legal da época. Para Maria, era um risco gigantesco. Uma gravidez antes de morar junto com o noivo podia ser interpretada como adultério. As consequências poderiam ser terríveis. E para José, um dilema enorme. Um dilema profundo. O que fazer? A noiva está grávida. Ele sabe que não é dele. Como ele ia entender essa história de ação do Espírito Santo? É nesse ponto que o texto fala de José. Diz que ele, seu marido, era justo. E a primeira reação dele, segundo o texto, foi essa. Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. O texto parece que apresenta essa ideia de separação discreta como um ato de justiça dele. Como a gente entende essa justiça de José aqui? É uma justiça bem interessante, né? Não parece ser só aquela aplicação fria da lei, porque ali poderia exigir uma denúncia pública com consequências graves para Maria. A decisão de agir em segredo sugere uma justiça que é temperada com compaixão. Ah, entendi. Ele quer evitar a desonra pública dela, ele busca uma solução que, dentro do que ele podia fazer, parecia menos prejudicial para Maria, mesmo que significasse acabar com o noivado. É uma mistura, assim, de fidelidade à lei, mas também de consideração pela pessoa. Uma figura bem nobre, né? Sim. Mas ele não chega a fazer isso porque tem uma intervenção divina, né? Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. O sonho como o canal de revelação. Isso. E a mensagem do anjo é super detalhada. Verdade. Vamos ver os detalhes. Primeiro, o anjo chama ele. José, filho de Davi. Já conecta ele lá com a genealogia que a gente acabou de ver. Reafirma a importância dele na linhagem. Exato. Reconecta tudo. Depois, a instrução. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. É tipo, calma, supera esse dilema, essa dúvida. Comando direto. Aí vem a explicação. Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. A origem divina é afirmada para ele. E, por fim, o futuro. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Olha só, José recebe a tarefa de dar o nome à criança. E isso é fundamental. E ainda explica o nome, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O papel de José aqui é absolutamente crucial. Ao aceitar Maria, e principalmente ao dar o nome a Jesus, ele o acolhe legalmente como seu filho. É por esse ato de nomeação feito por José, o descendente de Davi, que Jesus entra formalmente na linhagem davídica. O sonho valida toda essa situação extraordinária e dá a José a responsabilidade de pai legal. Então Mateus constrói com cuidado a linhagem até José.
Exatamente, constrói a descendência davídica por José e, ao mesmo tempo, afirma a origem divina direta. José é a ponte indispensável entre essas duas realidades aqui no texto de Mateus. E logo depois dessa cena do sonho, o próprio narrador, o evangelista, ele faz um comentário, né? Ele diz: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Ele não deixa dúvida que está lendo esses eventos à luz das escrituras judaicas. Exato. Essa é uma técnica muito comum em Mateus. Às vezes chamam de fórmula de cumprimento. O autor vive conectando o que acontece com Jesus a passagens do Antigo Testamento, que ele interpreta como profecias. Para a comunidade de Mateus, que provavelmente eram judeus que acreditaram em Jesus, isso era vital. Mostrava que Jesus era o Messias esperado para quem toda a história de Israel apontava. É uma leitura teológica da história, né? E a profecia específica que ele cita aqui é: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus está pegando uma passagem lá de Isaías, né? Isso, Isaías 7,14. Embora a interpretação exata dessa passagem lá no contexto original de Isaías seja outra discussão, aqui Mateus aplica diretamente ao nascimento de Jesus, sem rodeios. E ele não só cita, ele traduz o nome para o leitor. O texto mesmo diz: Emanuel, que significa Deus está conosco. Essa tradução está ali, no meio da frase, para ninguém ter dúvida do significado. A escolha dessa citação e essa ênfase toda no significado do nome parece ter um propósito bem claro. Com certeza absoluta. Ao usar essa profecia e traduzir Emanuel como Deus conosco, Mateus está fazendo uma afirmação teológica poderosíssima sobre quem é Jesus. Já que, no primeiríssimo capítulo, ele não é só o descendente de Davi, o Salvador, significado de Jesus, mas ele é a própria presença de Deus no meio da gente. Uau! E essa ideia de Deus conosco vai ser um fio condutor em todo o Evangelho de Mateus. Vai culminar lá no finalzinho, na última frase de Jesus ressuscitado: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O nome Emanuel funciona como uma chave de leitura para tudo que vem depois. Ok. Então, se a gente junta as peças, o que esse trecho inicial de Mateus entrega pra gente? É muita coisa, né? Primeiro, tem essa genealogia super detalhada que ancora Jesus na história de Israel. Liga ele a Abraão, a realeza de Davi, através de José. A linhagem humana, histórica. Isso. Mas, logo em seguida, o texto diz que a origem dele é extraordinária, é divina, pela ação do Espírito Santo. Aí temos a figura de José, o justo, que diante do dilema obedece à revelação que vem em sonho, aceita Maria, assume a paternidade legal, dá um nome, Jesus. O papel humano crucial na aceitação do divino. Exato. E tudo isso é interpretado como cumprimento de profecia, culminando nessa identidade de Jesus como Emanuel, que é Deus conosco. É uma síntese perfeita. Esse começo de Mateus é muito denso. Ele estabelece as credenciais de Jesus em duas frentes que eram essenciais para o público dele. Por um lado, a continuidade. Jesus é o herdeiro legítimo das promessas de Israel, o filho de Davi. Por outro lado, a novidade radical. A origem dele transcende a história humana. Ele é concebido pelo Espírito, ele encarna a presença de Deus. Mateus equilibra essas duas dimensões de um jeito magistral. Certo. A narrativa responde à pergunta quem é Jesus, mostrando ele como totalmente inserido na história humana e judaica, mas, ao mesmo tempo, alguém cuja identidade final está na relação única dele com Deus. E essa construção inicial, então, deixa a gente com uma coisa para pensar, né? O texto se esforça tanto para traçar a linhagem humana até José, o pai legal, mas logo depois enfatiza que a concepção não vem de José, mas do Espírito Santo. Essa tensão, essa convivência da linhagem humana detalhada com a intervenção divina direta, apresentada assim lado a lado, logo de cara, como isso desafia a gente a pensar sobre a natureza complexa da identidade de Jesus, do jeito que Mateus começa a nos mostrar. Fica aí a questão para a gente continuar refletindo. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação, fé que nos move.